Novo Hamburgo vai ter uma série de realismo mágico, denominada Grãos, terá lançamento neste sábado com evento na Casa das Artes. Para falar sobre o projeto financiado por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo, de audiovisual e apoiado pela Secretaria Municipal da Cultura, o Espaço Livre de hoje recebe o criador e roteirista Maurício Filber. Oi Maurício, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Queria que tu falasse como é que surgiu a ideia da Grãos, né, e por que fazer uma série. Uau, então, a ideia da Grãos surgiu faz muito tempo, na verdade. O primeiro episódio ele é muito mais antigo do que a série. Eu escrevi não sei se não foi uns 8 anos atrás, tá? A primeira versão desse primeiro episódio como um curta, como uma ideia de brincar com realismo mágico, quando eu estava pesquisando, estudando um pouco para outras peças de teatro que eu estava escrevendo. E aí, agora, com esse edital da Paulo Gustavo, né, de audiovisual que teve aqui em Novo Hamburgo, abriu a oportunidade de fazer escrita da série, né? E aí eu pensei, cara, mas esse primeiro episódio ele é tão cheio de personagens, tão cheio de magia, tão cheio desse universo, tipo, que é pra ser Novo Hamburgo, né? Só que numa versão mágica, que eu fiquei pensando que daria pra chamar mais gente pra escrever uma antologia, né? Cada episódio com um personagem diferente, com um roteirista ou uma roteirista diferente, para expandir para além da minha própria imaginação, assim, porque me pareceu o primeiro episódio um universo tão amplo que eu queria compartilhar ele tanto com mais pessoas escrevendo, quanto com o público que pudesse ler e ver uma obra um pouco mais ampla, né, em mais espaços da cidade, com mais magias, com mais personagens, com mais visões, assim. E a ideia desde o início já era fazer uma série de animação. Isso foi surgindo depois, a partir das suas conversas com os demais roteiristas, como é que foi? Pois é, então no início era muito a ideia de filmar mesmo, ainda é, né? Que eu estava te comentando sobre as possibilidades que uma obra assim permite, né, hoje em dia, nas multilinguagens, né, em poder alternar entre possibilidades, porque ela pode ser feita em live action, como se diz, né, com pessoas mesmo, com efeitos especiais, mas ela também pode virar uma animação, e à medida que ela vai crescendo, talvez a mescla entre o ser humano e a animação, de uma forma estética, estilística, pode ser ainda mais interessante. Pensando assim também, fora que pode virar jogo, porque tem muitas possibilidades dentro disso, e história em quadrinho, porque a gente também desenhou os personagens e os locais, mas a ideia de transformar em série, de poder transformar em alguma coisa audiovisual, é muito interessante num edital desses, que te permite escrever o roteiro, né, sem a necessidade de filmá-lo. Tu pode brincar um pouco mais para além do que tu poderia fazer dentro de um orçamento limitado. A gente se permitiu brincar um pouco com essa magia, brincar um pouco com as possibilidades para além do real e do possível, talvez dentro da nossa realidade nesse momento, mas talvez possível da nossa realidade futura, né? Queria que tu falasse um pouquinho, saindo da série, tu vês de uma família artística, né? O teu irmão Márcio é músico, trabalha com arte circense, tu és da área do teatro. Como é que surgiu, assim, esse teu processo artístico? A gente tem o apoio dos nossos pais, ele é sempre muito importante, né? Primeiro que quando tu tem uma criança que ela é estimulada a se experimentar nas artes, tu acaba, mesmo que tu não vire um artista necessariamente, tu consegue se expressar através da criatividade. E isso te ajuda em todos os aspectos da vida. Tu conseguir te comunicar melhor e te expressar criativamente em qualquer âmbito, né, da sociedade, já te faz uma pessoa com uma visão um pouco mais empática, eu acho. E aí nisso, a gente tendo a possibilidade, tanto ele quanto eu, de entrar na música, no circo, né, no teatro, eu bastante no teatro, no audiovisual, que é a minha formação primeira, e depois na literatura, né, que eu estou para lançar um segundo livro agora também, que também traz dentro a ideia da filosofia, né, que também é outra formação que eu tenho, que é isso, a gente acaba se expandindo muito exatamente por isso, porque a gente teve a possibilidade de se experimentar na arte e trazer isso para todos os aspectos da nossa vida, até transformar isso também numa parte do nosso trabalho, né? Eu acho que entrou muito, muito por esse caminho. O Márcio, como tu falou, ele foi para a música, foi para o circo, né? A minha irmã escreve poesia, a minha mãe trabalha com reaproveitamento de materiais, ela é muito da parte do figurino, cenografia, patchwork, né? Meu pai também tocava violão, foi músico, inspirou a gente em muitos momentos, os nossos avós também. Enfim, a gente vai indo para trás e vai encontrando artistas na família, e eu acho que isso acaba vindo com a gente, assim. Também com as possibilidades que nos foram dadas, né? Sim, e tu falaste da questão literária, né? A gente está em um país que, infelizmente, as pessoas leem cada vez menos.
Como é que tu vê isso, esse cenário da literatura? E também acho que isso traz essa percepção, né, de transformar um produto cultural em multilinguagens, também para acessar outros públicos. Essa seria uma ideia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está tendo um contramovimento agora de sair um pouco da agilidade e entrar num outro espaço de tempo. Eu sinto isso vendo um pouco também o movimento de BookTok, né, reencontrando a literatura. Eu percebo que as pessoas estão reencontrando um outro tempo de novo, assim. Muito aos poucos, talvez, ou às vezes até um pouco perdido, a gente não sabe bem para onde está indo, mas me parece que a gente está trocando um pouco da agilidade por um respiro, assim. E também o entendimento de como o mundo está e para onde ele está se encaminhando, está fazendo a gente refletir um pouco mais sobre o que a gente quer para a gente como indivíduo, mas para a gente como coletivo também. Sinto que isso está dando um outro tempo para todo mundo, assim, ou pelo menos, talvez, obrigando as pessoas a terem um outro tempo, meio que a contragosto ou por gosto também. A gente talvez tenha entrado nessa agilidade sem querer e agora a gente está querendo muito sair dela, assim. E eu acho que, como tu falaste também, porque muitas pessoas não leem porque não têm acesso, né? Os livros são caros e tal. Então, uma forma de incentivar é levar a arte para as pessoas, né? Fazer com que elas tenham acesso a diferentes formatos. Antes do lançamento propriamente dito, vocês realizaram oficinas. Conta um pouquinho como é que foi essas oficinas. Isso faz parte da contrapartida do projeto? Sim, faz parte da contrapartida do projeto, mas é uma coisa que a gente tenta fazer sempre e a gente gosta muito de fazer, que é construir essas oficinas para comentar sobre os nossos processos. Porque coloca-se muito que a arte ela tem alguns processos já formalizados, mas cada vez que a gente faz uma coisa nova, a gente tem processos específicos da gente. Essa série, por ser realismo mágico, não tem muitas séries de realismo mágico costumeiramente, muito fantasia, ficção científica, a gente tem mais disso. O realismo mágico, a gente teve que inventar como fazer um pouco. Por ser uma antologia, por ser realismo mágico, por ser em Novo Hamburgo, por ser brasileira também, que é uma característica bem específica, e por falar muito da gente, né? A gente acabou construindo essa oficina muito com essa ideia de explicar um pouco do processo geral, mas principalmente do nosso processo, lidando com 8 roteiristas diferentes, né? Então, foi bem interessante e foi seguido de uma oficina de acessibilidade também, com foco em Libras, que um dos nossos roteiristas, ele é intérprete, tradutor, né? Ele faz faculdade bilíngue de português Libras, se eu não me engano. Fala alemão também, inglês, enfim, uma pessoa incrível. E o personagem dele é um viajante do tempo surdo, que cai em Novo Hamburgo e tem a sua história aqui. Então faz muito sentido pra gente, inclusive pelo que a série traz também, que a gente fizesse uma oficina assim, logo depois da de roteiro. Tu fez a oficina de roteiro, tu entende como a gente estruturou a série, por onde vai a diversidade dela, e aí depois tu entende um pouco mais sobre algumas dessas personagens, assim. E vocês têm um audiolivro também, isso? A gente tem uma audioversão da Bíblia do roteiro. Não de todos os roteiros, mas da estruturação da parte estética, da parte do planejamento da série. Porque toda série, ela tem a Bíblia da série, que se chama. Que tu vai ter ela do início ao fim, assim. Então a gente pensou, interessante a gente fazer... se a gente não vai fazer todos os roteiros, pelo menos de toda a estrutura da série, como uma forma de mostrar como é que é estruturada uma série. Então a gente acaba tendo a possibilidade de acessar esse público uma parte técnica do desenvolvimento de uma série audiovisual, que também eu acho bastante interessante, assim. E no próprio evento, no dia 18, que é um domingo, começa às 16 horas da tarde, 16 horas, isso, tá certo. A gente vai ter uma versão em radioteatro do primeiro episódio. Também com essa ideia de fazer uma leitura dramatizada, mas também de tentar fazer com que ela seja imaginável, assim, para todo mundo que estiver assistindo. E como é que foi? A gente estava conversando aqui nos bastidores, tu falou de alguns cenários, né? Como é que foi a escolha dos cenários? Imagino que cada roteirista também teve suas preferências, né? Mas fala um pouquinho da tua e também, se quiser falar de outros parceiros, dessa escolha dos cenários de cada um dos episódios. Foi bastante livre a escolha dos cenários, porque uma das nossas estruturas de escrita era dar muita liberdade para quem estava escrevendo, né? Ensinar o básico,
né? Porque nem todo mundo ali já tinha escrito um roteiro de cinema. Na verdade, acho que poucos ali já tinham escrito um roteiro de cinema. Então, a gente explicou o básico e deixou muito livre e foi acompanhando. Porque é isso, às vezes a gente só precisa dar oportunidade, da criatividade de alguém desabrochar e dizer mais ou menos qual é a formatação que a gente precisa, dar uma alinhadinha assim, e a gente já consegue que a pessoa escreva uma obra fantástica. A gente tem 8 roteiros incríveis, assim, 9 roteiros incríveis, na verdade. E aí, eu até esqueci a tua pergunta. Como é que foi a escolha dos cenários? Os cenários, né? sim. A gente tem um nosso ilustrador, que é o Virgílio Lopes, um deles, que fez os cenários e a identidade visual. Ele tem o costume de fazer casas plantadas. Ele pega a casa das pessoas, inclusive a minha casa, eu dei de presente para o meu pai, é uma casa plantada em um vaso de flores. Então, ele faz esse desenho. E aí a gente fez uma coisa parecida com isso, sem o vaso, né? Só as estruturas. E aí a gente foi passeando por Novo Hamburgo e encontrando os lugares que a gente achava diferentes, que já tinham um elemento mágico meio por simplesmente existirem, assim. São muitos lugares abandonados de Novo Hamburgo. Acho que metade são lugares abandonados. Outros lugares tem uma floricultura ali no centro, tem uma casa amarela, que não tem nada, tá para alugar, que a gente só passou na frente, olhou e pensou, nossa, esse lugar é incrível. Tem uma casinha que é escondida lá num beco, que também a pessoa que escreveu o episódio falou, eu quero aquela casa porque ela me chama de alguma forma. E assim. se tu tiver um olhar atento também, né, andar pela cidade, tiver um olhar atento, existem inúmeros espaços que poderiam ser cenário, né, de uma série, de um filme. Sim, muito. Eu andava por Novo Hamburgo procurando esses espaços há um tempo atrás e a gente encontrava casas roxas, casas vermelhas, casas com quadradinhos coloridos, a gente encontrava lugares abandonados cheio de mato, só que tu vê que tinha alguma coisa ali e aí tu vê uma pilastra de luz que te remete a uma época completamente diferente da de agora, uma coisa às vezes até medieval. Sim, os detalhes nos cantinhos da cidade são muito interessantes. E queria que tu falasse, tu participa já há bastante tempo de editais, o município vinha com uma série de investimentos e propostas. Queria que tu falasse da importância de uma lei como a Paulo Gustavo e também do fomento público, né, desses editais para a produção cultural. Sim, a gente tem aqui a Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo, a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que também veio para cá. A gente tem o próprio Fundo Cultura da cidade, que é um fundo especificamente para projetos e editais culturais aqui em Novo Hamburgo. E a gente tem o Conselho Municipal de Políticas Culturais também, o Sistema Municipal de Cultura, são todos elementos que agregam para que a gente tenha uma cultura pulsante na cidade, que funcionam muito bem através de editais. Os editais, eles são interessantes porque eles partem da ideia de que tu tem uma avaliação técnica e artística também, né? Tu tem editais que tem uma avaliação técnica e aí tu vai atrás de patrocínio. Esses editais especificamente, que a gente está comentando, eles têm uma análise artística, de relevância, de acessibilidade, de diversidade, de estética, de temática também. Então, são editais que eles são mais sobre o desenvolvimento experimental, estético, de entretenimento também, de entendimento e de desenvolvimento sociocultural, que é muito interessante, que é importante para a gente poder ter a arte sendo desenvolvida e o artista sendo desenvolvido também. E aí encontrando o seu público, né? Tendo esse financiamento para encontrar o seu público, que eu acho que isso também é uma coisa que a gente acaba conseguindo nisso. A gente tem passado aqui na Casa Legislativa, especialmente, acompanhado as discussões do setor cultural, né, os cortes que ocorreram na cultura da cidade. E eu sempre falo, né, sou uma defensora, uma pessoa que acompanha a cultura já há bastante tempo aqui da cidade, da importância da cultura como um direito da população, também da cultura como um trabalho, né, dos artistas, dos produtores e de desenvolvimento social e econômico também da população, né? Então, queria que tu falasse um pouco do cenário que tu vês aqui em Novo Hamburgo hoje, da cultura e também da produção audiovisual. Então, na produção audiovisual é interessante que Novo Hamburgo, ele tem, até o Rodrigão estava comentando, a gente estava falando, sobre o ser um polo audiovisual, sobre ter se conectado com outros espaços audiovisuais do Rio Grande do Sul, do Brasil. Mas também a questão que tu comenta de que a gente tem que entender a cultura também como economia. Economia criativa, economia de
desenvolvimento social, desenvolvimento comunitário também. Porque toda vez que a gente investe em cultura, a gente precisa investir menos em segurança, a gente precisa investir menos em outros espaços que precisam de investimento exatamente porque a gente não se sente pertencente aos lugares. A gente não se sente pertencente às praças, às vezes, ou aos próprios teatros, aos palcos. A gente não se sente pertencente a lugares de educação que não sejam a educação formal, apenas o que a gente precisa para o vestibular. Que a cultura também é educativa, né? Exatamente. Eu comento muito que a cultura, ela precede a educação, porque a cultura, ela de certa forma define a educação. Porque o que a gente entende como cultura da nossa sociedade é o que vai definir a educação que a gente vai dar para as nossas crianças, né? Ou para os nossos jovens, adultos, enfim. Tanto quanto a gente desenvolver a cultura da nossa sociedade, melhor a gente vai estar educando as próximas gerações para serem mais empáticas, para serem mais sociáveis também, para entenderem mais o ser humano por trás da parte econômica, porque a gente tem a economia criativa, mas qual que é a parte criativa, né? E até onde a economia, ou até quando a gente vai começar a construir a cultura só dentro da economia, sabe? Só dentro do desenvolvimento financeiro, né? Às vezes a gente precisa também entender como é que a gente faz com que esse financeiro seja socialmente importante para melhorar outros aspectos, né? Como a segurança, educação, desenvolvimento social. Saúde, né? Saúde mental. Saúde mental muito importante. A cultura, ela cuida da nossa saúde mental, muito parte porque a arte, ela serve como forma de expressão. A gente não precisa criar obras artísticas o tempo inteiro. Às vezes, a gente, como indivíduo, como ser humano, a gente só precisa se expressar artisticamente e criativamente, como a gente estava falando no começo. Se a gente consegue se expressar criativamente, a gente consegue se comunicar. Se a gente consegue se comunicar, a gente consegue lidar melhor com a nossa família, lidar melhor com os nossos conflitos, lidar melhor com qualquer espaço que a gente tiver, porque a gente consegue entender o que está acontecendo, consegue entender o outro de uma forma melhor, consegue ter mais cuidado, sabe? Um pouco menos de egoísmo, às vezes. E eu acho que também de desacelerar, né, das redes, das telas e tudo isso que também tem provocado uma ansiedade generalizada, né, na nossa sociedade. A gente tem essa sensação de que tudo que a gente faz tem que virar conteúdo. E isso desconfigura um pouco a nossa expressão, porque a nossa expressão, quando ela é genuína, no sentido de a gente se expressa pela vontade de se expressar, é uma coisa. Quando a gente se expressa pela vontade de fazer o outro nos ver, também é diferente, né? É interessante a gente se expressar artisticamente para o outro ver quando a gente quer construir uma obra para abrir um diálogo, para abrir um debate social. Quando a gente se expressa simplesmente para tirar da gente alguma coisa que está carregando, todo mundo já escreveu poesia quando era adolescente, e isso é muito bom, é importante, nem que ninguém leia, mas às vezes a gente precisa porque a gente tem que pôr para fora, não dar para o outro. Às vezes a nossa expressão é simplesmente tirar da gente, para poder limpar um pouco a gente, desacelerar um pouco também, né? Eu acho que é fundamental, né, esse papel da arte. Queria que tu falasse como é que foi a escolha dos demais parceiros, dos demais roteiristas, como é que vocês definiram isso? A gente conhece muitos artistas em função da nossa própria história, né? De estar trabalhando aqui em Novo Hamburgo, de estar trabalhando constantemente com teatro, principalmente eu com teatro, meu irmão com circo, com música. Então a gente acaba conhecendo pessoas e pensando, essa pessoa às vezes é uma atriz, ou o menino ali que é ator e intérprete também. E a nossa editora de história também, ela vem de Tupandi, está agora aqui em Novo Hamburgo, e aí ela também só escrevia, e aí vi coisas dela e a gente começou a pensar, e o que mais dá para fazer? Né? Então a gente tem o ilustrador que fez os cenários, que é o Virgílio, ele escreveu um episódio. A Cláudia, que fez a ilustração das personagens, que é uma ilustradora aqui de Novo Hamburgo, ela também escreveu uns episódios. A gente tem esse menino que é intérprete, que escreveu um dos episódios. A gente tem a nossa editora de história, que é uma escritora que escreveu sketches agora para o Festival de Sketches, o anterior, né? Ela participou como primeiro trabalho de dramaturgia e já emendou para fazer isso aqui. A gente tem uma roteirista surda, que ela também escreveu um dos episódios, né? A gente tem quase todo mundo ali, a maioria é mulher ou da comunidade LGBTQIAPN+, também, que a gente queria também buscar essa diversidade no sentido de visão, de olhar, de pensamento. A gente vai ter personagens que vão falar sobre etarismo, a gente vai falar sobre diversos tipos de preconceitos dentro dessa série. E muito sobre imaginação também, mas muito sobre o que cada um está trazendo de pessoal, de filosófico e de embate
dentro do seu episódio. Então, cada um deles vai trazer um tema que vai lidar com particularidades das personagens, mas que são coisas que tocam cada uma das pessoas que escreveu também. E Maurício, tu comentaste, a gente falou um pouquinho, né, sobre a tua trajetória artística e como é que tem sido as tuas produções teatrais. Fala um pouquinho pro pessoal o que tu tá, além da Grãos, produzindo nesse momento. Sim, a gente a gente está bastante tempo com esse projeto, porque também a gente teve a questão das enchentes, então alguns projetos foram postergados. Esse aqui já era para ter sido lançado em dezembro ou janeiro, se eu não me engano. Então a gente está conseguindo fazer ele agora. Além dele, a gente tem ainda o segundo livro que eu estou escrevendo, que o primeiro era Pela Voz de um Gato Pardo e agora a gente tem Pelo Olhar de uma Coruja. Que é a segunda edição desse primeiro livro. A gente tem agora no dia 25 também, logo tem o domingo que vai ter o lançamento da Grãos e no próximo a gente já vai ter o Amanhã e a Máquina, que é uma peça também que a gente está pelo Funcultura de Ocupação. É tanto edital que a gente tem que, às vezes, até lembrar qual que é o qual. Que vai estar também aqui no Pascoal Carlos Magno, né? Que também é escrito por uma das roteiristas aqui. E aí, a gente tem no ano passado, a gente participou do Festival de Sketches também, a gente conseguiu ganhar a dramaturgia e o espetáculo do ano, do festival, né? Então, a gente agora tem uma antologia dramatúrgica para fazer também, do edital que acabou de passar, e o de equipamentos audiovisual, que a gente vai criar uma pequena produtora audiovisual com várias oficinas que a gente vai fazer aqui para filmagem de minimetragens. Então, a gente também tem esse projeto, então a gente está acumulando projetos, né, terminando os que tem, chegando na finaleira desses e esperando os próximos editais que vão abrir, né? Sim, eu queria que tu falasse, assim, né, até para o nosso público, algumas pessoas, muita gente pensa que né, não é fácil viver de arte, mas é possível, né, estando atento aos editais, tendo essas conexões também com outros parceiros, artistas. Fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento profissional do artista. A gente comenta muito sobre o desenvolvimento do artista, muito na parte burocrática, né? A gente lida muito com o MEI, principalmente. A gente fala que a gente às vezes é CEO de MEI. O artista se sente muito assim, a gente se sente um pouco sobrecarregado, na verdade. Eu acho porque a gente acaba sendo produtor, acaba sendo artista, acaba às vezes sendo ator ou circense ou performer daquilo que está fazendo. Aí também tem que escrever, aí tu tem que fazer o edital, a gente tem um pouco dessa dificuldade de conseguir dar uma engrenada no sentido de profissionalizar para além do eu, assim. Mas todo mundo, nos últimos anos, começou a estudar e a aprender e a entender que precisa ocupar também esse espaço. Porque é muito bom ser artista e poder se expressar e poder comunicar, mas a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, cada um foi encontrando seus caminhos para fazer isso acontecer. Por diversos caminhos, né? Tanto diretamente com prefeituras, conversando com outros espaços, fazendo venda direta. A gente acabou desenvolvendo produtores, vendedores, enfim. E aí agora o pessoal está começando a se conectar para produzir e se ajudar a produzir. Eu estou vendo isso muito acontecer. O pessoal começou sozinho, encontrando seus editais, e depois começa a se juntar para fazer coisas coletivas e poder despesar um pouco a carga que é ter que fazer tudo sozinho. Mas é isso, acho que a gente está se profissionalizando cada vez mais, mas também precisa conseguir desenvolver o entendimento da sociedade de que isso é uma profissão e da parte pública também, de que essa profissão é importante para o desenvolvimento do município, do estado também, né, do país como um todo. Se a gente não desenvolve a cultura, a gente não vai ter um trabalhador que realmente consiga viver disso, sabe? E viver disso trabalhando em prol do público, em prol de ter um lugar melhor, ter uma educação melhor, uma segurança melhor, uma saúde melhor, né, por osmose, de certa forma. Assim. E eu acho que pensar também que a cultura já pressupõe uma diversidade, né, diversidade de setoriais, como nós temos aqui em Novo Hamburgo, do teatro, do audiovisual, das manifestações culturais populares, de música, né, acho que o conselho é composto por umas 15 setoriais, mais ou menos, e diversidade de pessoas também, de pensamentos, né? Eu acho que isso, a arte traz muito também, essa bandeira da diversidade, né?
Da diversidade e do múltiplo pensamento também, né? É um múltiplo pensamento, mas ele tem limites, né? Eu acho que isso que a gente se perde um pouco nos limites do que é tolerável como discurso, de certa forma. Porque a gente, como artista principalmente, né, a gente tem essa ideia de ser empático, de tentar ouvir o outro, de tentar desenvolver uma arte que seja plural e abrangente. E a gente às vezes bate a cabeça em alguns muros e algumas paredes que estranhamente estão lá e como desenvolvimento humano não deveriam estar. E é muito estranho, sabe? Sabe quando a gente vê uma coisa e pensa, isso não faz sentido? E a gente não sabe às vezes como lutar contra, porque é tão absurdo que a gente não sabe o que fazer. Mas a gente está aprendendo, está descobrindo e está aprendendo a lidar. Tá certo, Maurício, agradeço a tua participação. Queria mostrar aqui o livro que são com os roteiros, né? Sim. O material gráfico também, que é muito bonito, né? O Virgílio tem trabalhado com vocês, né? Tanto contigo quanto com o Márcio também, em alguns materiais que são muito, muito bonitos, né? Aqui a gente tem alguns personagens já, desenvolvimento de alguns personagens, que a gente vai mostrar aí para vocês também, o livro. E queria que tu fizesse um convite para as pessoas participarem, então, do evento de lançamento. Acho que é a primeira série de realismo mágico aqui de Novo Hamburgo. Eu acho que sim. Vou ter que pesquisar agora para não falar bobagem, mas eu acho que sim, Inclusive dos livros a gente vai sortear algumas edições do livro no dia do evento. Mas, enfim, fazendo um convite então para vocês, no dia 18 de maio agora, esse próximo domingo agora, a gente vai ter às 16 horas na Casa das Artes, no primeiro andar, a gente vai construir uma cafeteria, que é a cafeteria da Grãos, né? A Grãos é uma cafeteria, né, da história. Então a gente vai construir ela no primeiro andar, né, com coisas de todas as personagens. E aí a gente vai fazer uma recepção com muitos cafés, com doces, com bolinhos e coisas relativas aos episódios da série. E aí logo depois, às 5 horas, a gente sobe pro Auditório Quinho Nazário e vai fazer uma leitura dramatizada do primeiro episódio da série com um elenco de pessoas que eu conheci no teatro aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas também, incríveis, vai estar lindo. A gente vai ter isso ao vivo para vocês conhecerem o primeiro episódio e já começarem a sentir como essa magia e poder imaginar esse espaço todo. E torcendo para que em breve a gente possa falar do desenvolvimento da série, né? Com certeza a gente vai, que algum jeito de trazer isso para uma próxima etapa a gente vai dar, sim. Tá certo, muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu o produtor e roteirista Maurício Filber para falar sobre a série Grãos. O evento de lançamento está previsto para o próximo domingo, 18 de maio, na Casa das Artes. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o 5º Festival de Artistas de Rua de Novo Hamburgo. Até lá! A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras de seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O
O Espaço Livre está de volta e neste segundo bloco vamos falar sobre o 5º Festival de Artistas de Rua de Novo Hamburgo. Comigo aqui no estúdio, a Cláudia Severo e o Felipe Farinha, que são proponentes então desse projeto. Bem-vindos aqui na TV Câmara. Obrigado. Queria que vocês falassem como é que surgiu a ideia do festival, que já vai agora para a 5ª edição, isso? Sim. Então, o festival já acontece desde 2015, né, Farinha? 2015, a primeira edição. Foi a primeira edição, foi feita em Porto Alegre, né? É sempre um coletivo de artistas. E os primeiros foram feitos só no chapéu, que o chapéu é uma tradição da arte de rua. Então, o chapéu que pagou o festival, todos os seus... foi o recurso, né, que se obteve para se fazer o festival. O primeiro festival, né, a gente fez lá, que como tinha muita gente, muito artista na Redenção e tava uma questão lá de bagunça, assim, a gente decidiu, vamos se organizar todo mundo e fazer um festival, né, fazer para organizar, e daí acabou saindo uma coisa maior do que a gente esperava, né. Sim, tinha uma época que estava se discutindo lá em Porto Alegre proibição, né, de apresentações. Foi bem nessa época aí que também, paralelo a isso, estavam... O Sebastião Melo era vereador e ele lançou uma lei querendo cobrar, taxar eventos de rua, e estavam começando a cobrar os artistas de rua, né, que como se fossem grandes eventos, né. Daí, paralelo a isso, teve toda uma movimentação. Foi interessante porque chamou também bastante atenção para o festival isso, né, que ao mesmo tempo a gente foi lá e fez o festival, meio que a imprensa achou que a gente estava peitando a lei. Não, a gente ia fazer o festival e estava paralelo acontecendo o negócio, né? Mas, de qualquer forma, mostra a união dos artistas ali, né? Reúne várias artes, várias modalidades de arte de rua, e do circo de rua, o teatro de rua, né? A dança de rua, e os músicos de rua, né? Então, também, de alguma forma, juntou, né, o fato de você proibir esses artistas para a rua, de se manifestar na rua, né? Então, de alguma forma, isso foi paralelo e foi uma força, né, para o festival e uma força para nós artistas, né? Então, olha, vamos se unir, vamos fazer um festival e mostrar que a gente, junto, a gente pode fazer, né? E como é que foi a evolução, assim, do festival até aqui? Já aconteceu outra vez em Novo Hamburgo, né? Sim. E vocês voltam agora a trazer todos esses espetáculos, né, para cá. Que como o primeiro, né... Nasceu em Porto Alegre, né? Foi... E daí a gente tinha... A gente ocupava o grupo Corpos e Sombras em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, né? E tinha um movimento aqui da Casa da Praça, com o Benhur, com os meninos, a gente já tinha essa ligação, né? Tem muito forte essa questão de fazer uma rede, né? Um circuito de arte de rua, né? Pelo estado todo. Então, nasce essa ânsia, né? De fortalecer um movimento. A gente queria incluir Canoas, Guaíba, né? Mas daí ficou... A região metropolitana, né? Se pegasse o trem e fizesse Canoas, São Leopoldo, ali, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Então, acho que os 2 primeiros anos foram, bem dizer, Porto Alegre. Não, depois, o segundo já foi com São Leopoldo já foi e o São terceiro Leopoldo, foi... E o terceiro foi com aqui. Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Né? A gente fez no Parcão uma apresentação, né? Trouxe um dia para cá, né? Foi um dia em São Leopoldo, as oficinas foram em Porto Alegre, né? No outro ano, no 21, que foi o 4º, a gente ganhou a Aldir Blanc, né? Estadual, então a gente ia fazer um grande festival, reunir vários artistas de todo o estado, das 9 regiões, né? do estado, e veio a pandemia. E daí a gente não pôde ir para a rua. E aí a gente não ficou assim, o que a gente vai fazer, né, com o festival? Não, vai acontecer do mesmo jeito. Fomos para um estúdio e onde foi a gente bem na parte mais bandeira preta da pandemia, que a gente estava nos finalmente do festival, daí tivemos que fazer tudo online, né? E aí fomos para o estúdio, fizemos online, os artistas mandavam seus vídeos, então a gente estava ao vivo no estúdio e ao mesmo tempo
exibindo os vídeos que eles mandavam da rua. Então foi assim, e foi um grande festival, né? Foi diferente, foi bem diferente. Que por ser online a gente não teve tanto gasto com estrutura, né? E a gente conseguiu contratar o maior número de artistas, assim, com... E foi um período muito difícil, né, esse da pandemia, especialmente para quem trabalha com arte de rua. E a gente tem uma cena, porque né, muitas pessoas não conhecem esse circuito dos artistas de rua, da palhaçaria, do circo, né? Acha que é só ali embaixo da lona. Queria que vocês falassem sobre esse movimento no estado. Vocês estiveram recentemente num evento do SESC, em Lajeado. Sesc Circo, que mostra a pujança dessa setorial aqui, né? Do circo, é. Queria que vocês falassem um pouco assim desse segmento. O circo vem se organizando, né, aos pouquinhos, ao longo de 10 anos já, né, no estado. Aqui a gente vem se reconhecendo como classe, né, principalmente com essa provocação aí do Ministério da Cultura, quando tinha o Gilberto Gil, Juca Ferreira, teve uma conferência de cultura lá em Brasília, né, que eles organizaram, chamaram gente do Brasil todo. Daí a gente começou, também influenciado pela Rede Brasileira de Teatro de Rua, né? Que a gente participa também e tem as organizações regionais, né? Sim. A gente percebe essa vontade, né, de interligar e tanta necessidade, né? Que a arte de rua é assim, ela precisa de estar em movimento, né, para ser... Porque hoje um público que assiste, amanhã vai ser o mesmo no mesmo lugar, então a gente precisa estar alternando, né, os espaços, né? Então tem essa necessidade de se deslocar e também como a gente não tem escolas, né, de arte de rua, a gente aprende tudo na troca, né, quando encontra os outros. Então por isso que é muito importante o festival, né, traz essa coisa do encontro, das trocas, né, das oficinas. A gente pode ver os nossos colegas e ser visto, né, e receber o feedback. E também tem a questão do circo, né? O circo é patrimônio histórico da humanidade, né? Então ele vem de muitas gerações, ele vem do circo de lona, né? Quando surge a Escola Nacional de Circo, né? Eu acho que foi em 1982, e em outras escolas também, em São Paulo, Picadeiro e outras no norte também, o circo começa não desmembrar o circo de lona, porque antes era uma tradição familiar. Deixa de ser, né, de pai para filho e para agregar outras pessoas, outros artistas que vinham das áreas das artes cênicas, do teatro, vinham da música, né, ou vinham só pela paixão do circo, né, mas que não eram da geração do circo. Então se abre um leque de possibilidades para várias pessoas poderem exercitar e exercer, né, experimentar essa arte. Ampliou o acesso, né? Ampliou. Então, quando amplia esse acesso, começa a ter um monte de artistas circense, né? E muitos vão para os teatros, muitos vão para a rua, muitos viajam pela Europa fora, em companhias, né? Então, outros formam grupos, né? Então, eu acho que o SESC, quando ele faz o SESC, que é o 10º SESC Circo, né, que eles fazem, eles trazem tudo isso que vem, né, vem vindo de uma geração, assim, né, e vem o quê? São mais de 30 anos, 82, quase 40. 40 anos, mais de 40. 44 anos, quase 45 anos, né, que vem florescendo isso, né. Então, isso foi eu acho que foi uma abertura do circo tradicional que abre, né? Então, hoje tem festivais tem festivais de palhaçaria, que nem no Rio, né, que tem o Anjos do Picadeiro, que são um festival só de palhaços, que reúne internacional. Tem o SESC, né, trazendo o SESC Circo. E vai formando vários, né, que nem tem um circo em Pelotas também muito... que representa muito o estado do Rio Grande do Sul, que é o TOL, sabe?
Tem um movimento muito interessante também dentro do circo, né, que foi a organização dos malabaristas, né? Também. Que começaram eles no começo não se identificavam como circo, né? Mas começaram a se encontrar para treinar e para desenvolver, e essa coisa, né, que eu falei das trocas, né, muito forte, né? E começou as convenções de circo, né? E uma coisa que fomenta muito, toda vez que acontece uma convenção, se multiplica o número de pessoas que fazem malabares, e isso vai puxando para as outras modalidades, né? O pessoal começa a aprender a malabares, daí quando descobre que tem outras possibilidades, que o circo tem outras coisas também, daí começa a estudar o palhaço, começa a ir atrás de outras coisas. Daí cada um vai para um lado, né? Tem gente que faz acrobacia, tem gente que faz... E queria que vocês falassem, assim, brevemente, porque eu sei que é uma longa trajetória. Nossa, tem muitas coisas. Mas como é que começou, assim, essa paixão de vocês pelo circo? É uma paixão que passou de mãe para filho. Aqui passa de mãe, aqui tem uma tradição familiar, né? Então, quando eu começo a fazer teatro, e o meu primeiro contato com a arte, né, é em Brasília, e é o meu contato com o Circo de Grude, que na época não era o Circo de Grude ainda, né? A gente fez um espetáculo chamado Circo de Grude, hoje virou um nome do grupo, que é uma referência do circo novo, que traz essa teatralidade que sai da lona para ir para o teatro e para a rua também, né? Então, já tinha ali, né? Era o teatro, o circo, né? E eu segui mais, continuei fazendo palhaço, né, estudando a palhaçaria, né, desenvolvendo, mas também segui muito na linha do teatro, né. Em 98, quando eu fui para o Rio, eu levei meu personagem, né, o Pirulito, que recém estava nascendo, assim, né. E aí fui desenvolvendo, conheci a escola de circo, e aí eu falei para ele, cara, coisa mais linda isso aqui, a tua oportunidade, porque naquele momento a escola tinha, só podia até 18 anos, eu já tinha mais de 18, não podia mais entrar para fazer escola, né? Ele podia, eu falei, quem sabe você. Vai. Tipo assim, vai. Eu fiz tua inscrição, viu? Não, tipo, incentivando, né? Tá, só para... contextualizar o público, né? Ela é minha mãe, né? Por incrível que parível. É verdade. E aí foi isso. E lá no Rio a gente começou, quando ele entra na escola de circo, e eu acabo pesquisando e desenvolvendo muito mais a palhaçaria, né? Me aprofundando no estudo do palhaço, né? Eu faço um palhaço menino, né? Que hoje tem um leque de meninas na palhaçaria, fazendo palhaças meninas, né? Mas não é por uma questão, assim, muito antigamente as mulheres faziam palhaços homens, porque não podiam fazer palhaças, né? Não existia isso, né? Mas uma grande palhaço brasileiro, que é o Chamego, que era uma mulher, né? Isso lá nos 1040, né? Mas foi por uma questão que, não sei assim, explicar, aconteceu de fazer, de gostar de fazer o lado moleque de ser, né, do palhaço. E fui desenvolvendo isso, e ele, paralelo, foi fazendo a escola de circo, eu a Unirio, o palhaço. E quando a gente viu, a rua entrou no caminho, né, como pesquisa e também como opção mesmo de vida, né, que nem a gente fala, a gente não sabe se a rua nos encontrou, né, ou nós encontramos a rua, porque... fazia teatro normal, em caixa, né, que é o teatro no prédio, tudo, né? Mas quando a gente começou a ir para a rua e desenvolver o trabalho, né, da palhaçaria também na rua, o circo de rua, né? Então acaba sendo um mote de pesquisa do grupo, né, e a atuação do grupo, né? Então aí surge, né, o Corpos e Sombras já existia, mas teatralmente daí é teatro e circo hoje, né? A gente caminha nessas duas frentes, assim, de trabalho. Tu, Farinha, né? conta um pouquinho a tua trajetória. Eu conheci o circo realmente quando a gente já teve uma oficina de circo aqui, eu vi o pessoal fazendo, né? Mas não tinha, assim, entendido direito, eu era pequeno. E depois, quando eu cheguei no Rio lá para visitar, daí, fica aí, vamos ver.
Daí eu acabei ficando, fiz a prova para a escola, passei. Daí eu falei, tá, vamos lá, né? Comecei a treinar, me identifiquei, já tive facilidades lá com equilíbrio por causa do skate, né? Andava de skate. E, enfim, por causa das atividades físicas, eu sempre fui muito ativo, gostava, assim, até entendi que achei o meu lugar, né? Que geralmente todo mundo se incomodava com o meu jeito de ser, assim, mais elétrico, e daí o circo me aceitou, não me expulsaram da escola. Daí eu fiquei lá, quando eu vi, estava apresentando, foi um processo, fui entendendo que daqui a pouco começaram a me contratar para me apresentar, eu falei, mas... Daí estava... quando eu vi, entendi que aquilo ali também era um trabalho, né? Sim. Que a princípio era, sei lá, era Eu estava conversando aqui com o Maurício no primeiro bloco sobre a importância da sociedade entender o artista como um trabalhador, né? A cultura como um segmento econômico e desenvolvimento social também da sociedade. E nós temos esse projeto, foi aprovado pelo Funcultura. Queria que vocês falassem da importância do fomento público para os projetos culturais. Que a arte é o nosso trabalho, né? Não é um hobby, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente, né? E no circo, principalmente, né, requer uma dedicação muito grande, né? Para ser circense, você tem que se dedicar no mínimo 8 horas, no mínimo, né? Para evoluir, né? Sempre, né? Em todas as profissões, né? Mas ali é um trabalho muito corporal, então exige bastante entrega, né? Como no teatro também, né? Então a gente entende que a arte é o nosso trabalho, e não é um hobby que a gente faz no fim de semana, não, a gente trabalha com isso, né? Nós somos trabalhadores da cultura, né? E para que o nosso trabalho possa ser desenvolvido, possa ser mostrado, a gente precisa do fomento, do subsídio, né? Então essas leis como Funcultura, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, são leis, subsídios, né, que vêm engrandecer o trabalho do artista, né? E fazer com que encontre também com o público, né? É importante também porque como é recente ainda, principalmente aqui mais para o sul, né, o entendimento que a arte é trabalho, é profissão, né, a gente ainda não tem um mercado fluente, né, então nesse momento é necessário o investimento para que a gente possa crescer e se desenvolver e vir a conseguir alcançar uns patamares maiores. A exemplo, o Circo de Soleil começou também, um artista de rua, só que daí teve o incentivo do governo lá no Canadá e hoje quer dizer, antes da pandemia, né, tinha espetáculo no mundo todo. Agora diminuiu, né, mas em função da pandemia, mas até então tinha uma lona em cada continente, mais que uma lona, né? Viajando, circulando, todo ano tinha espetáculo aqui. E levando também artistas de todo mundo para fazer parte do grupo, né? Então, por causa de um incentivo, né? Então, isso já é um exemplo, né, da importância do incentivo, né? De que isso pode trazer frutos, né? Porque... E que nem essa questão que você falou do público, né? Porque num projeto desses, né, todos os espetáculos são gratuitos para o público, né? Então é aonde você pode, você está beneficiando com o seu trabalho, né? O público a assistir. Então isso eu acho que é uma troca tão forte com a sociedade, né? E a gente só pode fazer isso se tiver esse subsídio, né? E fora isso tem também as contrapartidas, né? Queria que vocês falassem sobre essas outras atividades que acontecem em escolas, em ONGs, né? Em outras entidades. Sim, geralmente quando, que nem no caso, né, do Funcultura do festival, né? Que a gente foi contemplado com Funcultura de Novo Hamburgo para exercer o festival aqui em Novo Hamburgo, né? Então é o 5º festival que a gente traz para cá e como contrapartida a gente vai nas escolas fazer uma brincadeira com as crianças, né? Com os palhaços, né? Que nem hoje nós fomos na PAI, na sexta-feira também na parte da manhã, hoje na parte da tarde. Fomos no bairro Rondônia, então
esse contato olho no olho com as pessoas do bairro, né? Isso também vai além do contato artístico também, né? Você está ali, você conversa, né, com as pessoas, você está ali, você não está num pedestal. Sim, e daí ali a pessoa vai lá te assistir, não, você está, né, vem a tiazinha contar a história de que quando antigamente ia no circo, levava os filhos, hoje já não vai mais, daí porque está todo mundo no celular. Não, hoje enfim, a gente vai escutando, assim, conhecendo, se relacionando, né, também com a comunidade, né? E o outro está tomando chimarrão e chama a gente para tomar chimarrão, então a gente acaba tendo essa relação do artista e do público além do espetáculo, sabe? Então isso é muito precioso assim para nós como artistas e acredito ser para eles também, né? Que nem as crianças que estão ali, elas é legal ir ao teatro, sim, né? Nossa, eu sou do teatro, eu sei que é legal ir ao teatro, tem todos outros recursos, é bem interessante. Mas isso, nem né? não é acessível para todo mundo também, né? Nem a maioria das pessoas, né, não consegue pagar um ingresso de R$50, né? E são 3, 4 filhos, imagina, R$25 para cada filho, mais 50 para o pai e para a mãe. Às vezes o trabalhador não tem condições de ir. Então, quando acontece essa oportunidade deles assistirem espetáculos gratuitos, né, e poder levar a família inteira, pai, mãe, vó, tia, né, isso aí é um presente, isso aí é maravilhoso, né? Então, eu acho que essa é a necessidade de ter esses projetos, né, esses editais, esses apoios, para que isso possa rodar, né, que isso possa circular. Sabe, a gente possa estar fomentando a arte, ao mesmo tempo tá tornando ela acessível para todas as pessoas, né? E uma coisa incrível assim também que são os relatos às vezes que a gente recebe do público, né, de como impacta na vida das pessoas, né, a arte, assim, muitas vezes as pessoas não conhecem. Enfim, né, já estão sobrecarregadas de tanta coisa, tanta pressão da sociedade. Muitas vezes já escutei falar, eu estava aqui perdido, não sabia o que fazer mais, já estava, e daí vi a arte de vocês e consegui respirar, consegui relaxar, sim, consegui ter um momento de alegria, né? Sim. Sair fora né? Mudou a minha vida várias vezes, não só eu, mas já vi outros artistas também dando esses relatos, né? De como a arte é importante na vida das pessoas. Sim, a gente estava conversando isso, a arte é importante, especialmente para a saúde mental, né, das pessoas. A gente num momento tão atribulado, né, ou que as pessoas não conseguem sair das telas, estão muito ansiosas, né? A arte auxilia. E o que a gente vê, assim, quando a gente vai fazer essas intervenções nas ruas, assim, né? E que não é criança, é adulto, é idoso, são todas as classes, né? É o cara que está no carrão que buzina, é o cara que está lá até catando o lixo, que olha pra gente, para de catar o lixo e sorri. É os trabalhadores, né? Que nem hoje tinham vários, assim, passando na horário do almoço. Na hora do almoço, sentado e passa. Nossa, é um momento que eles vão levar diferente para a vida deles, eles não esperavam, né? De repente, passando 2 palhaços de ali, bicicleta, conversando com eles, os convidando, né, para ir para o espetáculo, né? Então, eu vou pedir de graça. Eles falavam assim, e de graça. De graça, né? E de graça. É muito importante mesmo a arte ocupar esses espaços públicos. Queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês deixarem o serviço, então, do 5º Festival de Artistas de Rua. A gente agradece também o espaço aí, né? Por essa oportunidade, né, Farinha? A gente está aqui divulgando. Então, o festival é no dia 15, 16... Não, 16, 17 e 18. 17 e 18 de maio, né? Sexta, sábado e domingo. Sexta-feira vai ser no bairro Santo Afonso. E no centro, começa no centro, né? Depois vai para o Santo Afonso. Depois vai para o Santo Afonso. Com encontro de hip hop. Isso. No centro a gente começa com um grande cortejo ao meio-dia, cortejo de abertura, às 15 horas, semáforo freestyle, né, que é uma novidade, é uma modalidade que a gente consegue, isso é importante também, a gente consegue atingir artistas que não acessariam o recurso público de outra forma, né? Sim. Que são semaforistas, né? Então a gente conseguiu inventar uma forma deles participarem também.
Daí às 17 horas tem a roda de conversa, né? Políticas públicas para arte pública, né? Justamente para a gente amadurecer. Estamos convidando aí os gestores para participar. Inclusive tem que mandar um e-mail para a Câmara aí, velho. E às 19 horas o encontro de hip hop na Praça da Juventude, no bairro Santo Afonso. Isso é o primeiro dia. No segundo dia, dia 17, né? Começa com 9 horas a oficina de capoeira Angola na Casa da Praça, ali no Boa Vista. Às 14 horas é a segunda roda de conversa sobre a arte de passar o chapéu. Às 17 horas, às 14, às 17, às 19 é tudo no bairro Princesa Isabel, ali no bairro Rondônia. No Centro no ponto Cultural, de cultura Protegidos da Princesa Isabel. Isso. Complexo cultural, né? Protegidos, que hoje E às 17 tem o espetáculo Cubo na Roda, de um pessoal aí que já viajou o Brasil, já viajou o mundo também, bem legal, bacana. Gente, bem bacana o Cubo mesmo. na Roda. Às 19 horas, um espetáculo de variedades, né? Varieté, são vários artistas que a gente abriu inscrição, né? Fez uma chamada pública e selecionou. Então são várias modalidades, tem música, vai ter teatro, circo. Pessoal de Novo Hamburgo, vai ter uma pessoal de entrevista fora. também muito especial, né? Que a gente, nesse dia, onde a gente traz 3 artistas PCDs, né? E para que eles falem um pouco, né, de como é ser PCD e ao mesmo tempo ser artista nesse país, né? Então isso vai ser muito legal, isso vai ser muito precioso, até para nós, né, ouvir, né, que eles estão ali na lida, não deixaram sucumbir para isso. Então a gente traz isso também no Centro Cultural lá do Protegidos, né? E no dia 18, todas as atividades são no bairro Primavera, ali na Sociedade Cruzeiro do Sul. Às 10 horas da manhã, uma oficina com o pessoal de Canoas, do Grupo Tia, o Palhaço e o Teatro de Rua. Às 15 horas, um espetáculo, talvez uma faxina com o pessoal de Guaíba. Às 17 horas, o espetáculo História de um Circo Sem Lona, do Grupo Tia de Canoas. E encerra com uma confraternização ali para a gente celebrar a vida e a arte de rua. A gente, né, e firmando, né, a ideia do circuito, né? Trazemos Canoas, Guaíba, o pessoal de Viamão, que está em Viamão, Porto Alegre, para estar apresentando em Novo Hamburgo, né? E fortalecendo também os artistas daqui, né? 50% dos artistas selecionados para a varieté e para o freestyle foram artistas de Novo Hamburgo, né? E que se inscreveram, quase todos que se inscreveram, né? A gente, não, são artistas daqui, teve a prioridade. E deixar essa conexão feita com as escolas de samba, porque samba é rua, né? Também as escolas de samba é uma arte da rua, então a gente entendeu que seria bem interessante a gente poder estar juntos, né? E eles foram super abertos, tanto o Protegidos como o Cruzeirinho, né? Foram pessoas, né? Entidades ali que abriram as portas para a gente, então isso é muito legal também, né? Porque dá uma diversificada no festival também, né? Trazendo essa conexão aí com o samba. Tá certo, então, muito obrigada. Então, fica aqui reforçando o convite, o 5º Festival de Artistas de Rua de Novo Hamburgo, sexta, sábado e domingo, em vários pontos da cidade. Vocês podem ver ali a programação completa no Instagram, @Festival de Artistas de Rua. Esse foi o Espaço Livre, tivemos aqui conosco nesse segundo bloco os artistas Felipe Farinha e Cláudia Severo, divulgando então o 5º FAR. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!